18 meses após essa visitação extraordinária, era evidente que aquele momento ainda continha muito poder. Toda vez que falo sobre isso, me sinto muito pequeno. Pensando... Aleluia. Pensando que o Deus Todo-Poderoso pode nos visitar. Aleluia. Quando o pastor Moses Kayak ouviu pela primeira vez o ruído de baixa frequência, ele foi até a mesa de som para ajustar os níveis. Tentei isso e não parou. E tentei aqui e não parou. Quando também. seus esforços para corrigir a situação fracassaram, ele rapidamente abaixou o volume geral. Quando isso também falhou, ele desligou o sistema completamente. Ainda assim, o som e a gravação continuaram. Não tinha como gravar. Foi simplesmente milagre de Deus. Eu estava completamente quebrantado. Ao ponto de querer continuar diante de Deus, ajoelhando e orando para Deus limpar o meu coração. O mesmo Espírito Santo que agraciou Pond Inlet também tem visitado outras comunidades no leste do Ártico. Um deles, o vilarejo Alpaluk, é situado na Baía de Angava, a noroeste de Quebec. Estabelecida em 1978, a comunidade rapidamente se tornou conhecida como um lugar de tragédias. Houve muitas tragédias. Esta pessoa se suicidou. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Outra pessoa, uma menina, 19 anos, que também cometeu suicídio. O que fizemos foi orar por nossa comunidade. Nós quebramos a maldição na nossa comunidade. Os resultados foram imediatos e tangíveis. Eu vejo que a nossa comunidade mudou bastante. Eu percebo que desde que começamos a orar naquela época, fomos libertos. Estamos felizes agora. A professora Maggie Patak é uma testemunha dinâmica, que não perde uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Como eu sou uma cristã, eu sempre quero compartilhar o que está no meu coração com as crianças. Eu sempre pergunto, vocês têm o Salvador no seu coração? A influência do Evangelho nas salas de aula de Alpaluk é penetrante e poderosa. Vamos fazer agora a oração do Pai Nosso para começar nossa manhã. Sylvie Susi é uma professora secular contratada do sul do Canadá. Eu acho que a maioria das crianças aqui são bem religiosas. De acordo com Maggie, essa é uma visão incorreta. Todos eles são salvos. Todos eles nasceram de novo. Isso é 40% da população de Alpaluk e representa todo o seu futuro. As coisas também estão melhorando em Piovi. Residente do vilarejo há muito tempo, o pastor local, Eliassi Salualuk, é uma testemunha alegre desta mudança. Em 1996, esta comunidade foi verdadeiramente avivada. Verdadeiramente avivada pelo Senhor, toda a comunidade. Foi tremendo. Mais uma vez, uma chave importante para isso foi oração fervorosa e unida. Ter um coração aberto para Deus não precisou de mais nada. E então veio o derramar do Espírito Santo na comunidade. E os lamentos nas igrejas. A dor. Os gemidos subiram como incenso diante de Deus. E os céus se abriram. E estávamos vendo resultados. Muitos resultados. Bons resultados. A taxa de suicídio está em grande declínio. Na verdade, crimes em todos os níveis diminuíram. Nós temos um Deus que perdoa, um Deus todo-poderoso e famílias que têm sido curadas nesses últimos 7 anos. Tem sido maravilhoso o mover de Deus em nossa comunidade. Embora sejamos tentados a parar e celebrar a obra de Deus em Piovi e Alpaluk, a história não termina aqui.
E é maravilhoso ver como Deus está movendo. Não apenas em POV, mas as nossas comunidades. Desde que as pessoas começaram a ser salvas, é outra história. Minha ficha está limpa por causa de Jesus. Veja, Deus está salvando essas pessoas que pensamos que nunca seriam transformadas. Eu o encontrei. Deus é maravilhoso. Eu realmente o encontrei. Ele é tremendo. Corações e relacionamentos foram restaurados. Eu vi homens se levantarem e se arrependerem publicamente. Eu abusei dos meus filhos e abusei de minha esposa. Meu marido agora me ajuda e a vida dele realmente mudou. Muitos foram curados daquelas feridas, especialmente mulheres. Deus está usando-as hoje. Deus está simplesmente mudando as comunidades. Jesus era a resposta para todos esses problemas. Comunidades inteiras, é maravilhoso. Nem todas as comunidades do Ártico estão no mesmo nível, mas não há uma comunidade sequer onde nada está acontecendo. Tudo mudou muito, tudo mudou completamente. Está se espalhando por todo lugar. O fogo, o Senhor está espalhando. Você pode visitar qualquer comunidade, posso lhe contar a mesma história. Clyde River, Arctic Bay, Lake Hopper, Testiyak is starting, Cold Hopper, Swallowjuk is starting. O que eu vejo é lindo. O evangelho também começou a infiltrar a arena política. De acordo com o missionário veterano do Ártico, Roger Armbruster, Deus está levantando uma nova geração de líderes nativos, que não são tímidos em declarar o senhorio de Cristo. Esse bastão é feito com o chifre de uma baleia narwhal. Esse é o símbolo da autoridade da Assembleia Legislativa de Nunavut, que é levado para lá todas as vezes que se reúnem para assuntos oficiais. Está escrito no papel que fica dentro desse bastão a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu conheço alguns prefeitos que deixam seus gabinetes à disposição 2 vezes por semana para reuniões de oração. Ele sabe que sem Deus, nessa reunião não será nada bom. Então, Deus é sempre incluído em tudo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Deus ainda abençoou o solo daquele lugar. O lugar está começando a produzir e se tornando produtivo mesmo. 20 anos atrás não tínhamos renas e desde setembro elas estão voltando para cá. Até mesmo as pescas começaram a aumentar. Até mesmo o solo começou a produzir algumas plantinhas. Somos tão abençoados. A esperança que um dia invadiu o coração solitário de um caçador de focas, agora se manifesta em igrejas, salas de aula e gabinetes de conselho através de todo o leste do Ártico. Isso nos faz lembrar que o amor de Deus não é apenas profundo e persistente, mas também tem um propósito. Deus contemplou essa parte da terra que os homens desprezavam e perguntavam: para que serve esse pedaço congelado do Ártico? E Deus disse: vou usar aquela parte da terra para a glória do meu nome. Eu tive uma visão uma vez com pessoas jovens enchendo as ruas e cantando e louvando ao Senhor. Vai acontecer um dia, se tornará realidade. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. O avivamento não é apenas bíblico. Eu creio no avivamento porque é histórico. Deus fez isso na história. É comunitário, muda as comunidades e é prático. Muda as pessoas, cria pessoas novas. E é espiritual. Muda completamente o ambiente espiritual, eliminando pecados e crimes. É simplesmente lógico que isso é algo essencial. Let your rain fall in this desert.
A transformação de uma sociedade em um nível regional não é comum, mas não é uma aberração. Como a história nos revela, isso ocorrerá quando e onde o Espírito de Deus tiver lugar. Como no Alto Ártico, as partes remotas da Escócia, as Hébridas, ecoam com contos do sobrenatural. E como o longínquo Norte, este local rochoso e varrido pelo vento parece um lugar improvável para Deus visitar. Ainda assim, os céus têm se rasgado sobre essa terra antiga com uma regularidade extraordinária. Essas visitações são chamadas de avivamentos, mas são diferentes de tudo o que a maioria de nós já vivenciou. A história recorda reuniões com 9.000 pessoas, mas é difícil de acreditar, porque a ilha tem apenas 12.000 habitantes. Em 1949, a presença de Deus desceu mais uma vez. Desta vez, na paróquia de Barvas. O refrigério era definitivamente necessário, mas não veio facilmente. O orgulho religioso e o legalismo tinham criado divisões profundas na igreja. Alguns clérigos se recusavam a crer que Deus poderia fazer uma grande obra sem começar com eles. Quando o refrigério enfim veio, eles se opuseram amargamente. Havia uma tremenda oposição da maior denominação. Mary Peckham era uma adolescente quando o avivamento explodiu, mas ainda se lembra da frieza espiritual que o antecedeu. A temperatura espiritual na ilha antes do avivamento era religiosa. Não era algo vivo, era um inverno espiritual. Nem todos estavam dispostos para enfrentar esse inverno. Avivamento é algo que, quando você experimenta, você sempre quer experimentar de novo. Uma pessoa que se converteu na época do avivamento, chamado Donald John Smith, se lembra como os intercessores locais arregaçaram as mangas. As pessoas oravam o tempo todo por esse avivamento. Oravam nos celeiros, você os ouvia orando. Entre os guerreiros de oração mais fervorosos estavam duas irmãs anciãs, uma delas quase cega. Oravam por avivamento várias vezes por semana, muitas vezes até tarde da noite. Elas estavam agarradas à promessa de Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Uma delas não conseguia nem sair de casa. Ela estava de cama. Então eu lia a Bíblia e orava com elas. Podíamos sentir a presença do Senhor. Elas conheciam seu Deus. Desafiado pela fé dessas mulheres de Deus, 7 líderes da igreja se reuniram em um celeiro próximo para orar. Por meses, eles clamaram a Deus para que ele despertasse um apetite ainda maior pela sua presença. Aquele foi o momento que definiu o começo do avivamento. Estavam em 1949, no meio do ano. À medida que os presbíteros continuavam sua intercessão no celeiro, perceberam que as luzes dos lampiões das casas e fazendas por perto ficavam acesas até tarde da noite. Algumas nunca se apagavam. A fome de Deus que as pessoas sentiam tinha ultrapassado o desejo de dormir. Os presbíteros perceberam que suas orações tinham sido respondidas. Era uma comunidade em oração. As pessoas choravam muito. Eles tinham tantas expectativas, tantos desejos. Eram como dores de parto. Eram orações dolorosas. Havia tanto anseio para que Deus viesse. E Deus respondeu. Com todos os empecilhos retirados, Jeová se aproximou. Uma coisa muito significativa acontecera na noite anterior. Tinha algo meio estranho, quase arrepiante, na atmosfera da casa. Sentíamos um poder e, depois, até mesmo a louça estava tremendo. Foi como se o Senhor tivesse descido como um vento poderoso. A casa tremia com o poder da oração e a presença do Senhor. E as pessoas ficaram com medo, porque algo sobrenatural estava acontecendo. A glória Shekinah de Deus desceu sobre toda a comunidade, como uma luz sobrenatural visível, pairando sobre muitas casas nas fazendas. Havia luz sobre as casas. A glória do Senhor resplandecia por toda parte. Nós ficamos ali, de pé, sem saber o que dizer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi só o que dissemos. Por volta de 4 horas da manhã, uma multidão de 700 pessoas se reuniu ao redor da delegacia de polícia da comunidade. Muitos tinham viajado de vilas vizinhas, atraídos por um poder incompreensível. Andando na estrada principal, eles clamavam a Deus. Eles deitavam na estrada,
pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. Era como se de repente estivéssemos na eternidade. Questões eternas, coisas eternas, eram muito reais para nós. Uma figura-chave no desenrolar do avivamento foi o reverendo Duncan Campbell, um pregador fervoroso da Igreja Livre Unida. Ele andava impetuosamente para lá e para cá no púlpito, transpirando muito. Meus queridos irmãos, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Os salões de culto ficavam lotados. Os incrédulos também vinham. Pessoas de todas as partes da ilha vinham. A igreja ficava superlotada. As pessoas sentavam nas janelas. E muitos outros do lado de fora. Ah, sim, tinha outro tanto de pessoas do lado de fora. Você pode fazer uma comunidade sentir o impacto de uma cruzada, dizia o fervoroso pregador. Mas apenas Deus pode fazê-lo sentir o impacto de Deus. A presença de Deus afugenta nossos programas. Um evangelista sem esforço especial, sem nada organizado nas teses dos esforços humanos. Mas a consciência da presença de Deus pode levantar uma comunidade inteira. Logo, o mover do Espírito de Deus foi sentido em outras ilhas, incluindo Harris, Bernera e Tyree. Mas é do avivamento em North Uist que Jim Blanchard se lembra mais. Foi no ano de 1957. Havia uma consciência do poder de Deus trabalhando em toda a ilha. Pessoas estavam sendo salvas todas as noites. Vidas estavam sendo transformadas. Nós podíamos apenas dizer, Deus passou por aqui. À medida que as notícias do avivamento se espalharam, muitos repórteres apareceram na ilha perto da época do Natal. Quando chegavam ao hotel, eram levados ao bar pelo proprietário. Olha, ele dizia, todo esse álcool está aqui. As pessoas não estão vindo. Elas estão indo às reuniões. As reuniões de avivamento estão acabando com a venda de bebidas. Reclamações semelhantes eram ouvidas por toda a ilha. A comunidade havia mudado, sem sombra de dúvida. Os bares da vila praticamente desapareceram um a um. O poder do avivamento afetou toda a comunidade. Não dava para ficar indiferente com o que estava acontecendo. Era como se a consciência da presença de Deus se desabrochasse em toda a ilha. E houve uma transformação completa. E todos sabiam que Deus havia chegado. Essa era a resposta. Tendo observado a disposição de Deus de transformar culturas e territórios distintos, apenas uma pergunta permanece. Isso pode acontecer em nível nacional? Há alguma evidência de Deus trabalhando num Estado moderno, numa nação soberana? A nação do leste africano, Uganda, parece um lugar improvável para se procurar respostas. Arruinada por febres demoníacas, esta que uma vez foi a pérola da África, tem passado décadas num profundo coma espiritual. Seu próprio nome se tornou sinônimo de morte, sendo identificada como o viveiro da AIDS e o prostíbulo pessoal de Idi Amin. Eu acho que Uganda tem sido um país de dor. Um país que tem ido de um golpe militar a outro. Estávamos acostumados a viver com medo. Pastor John Mulindi era um adolescente quando o terror começou. Pessoas estavam sendo mortas aos milhares. Eram massacres, vilas inteiras sendo massacradas. E você não consegue saber quem é responsável pela matança. Quem ouve John Mulindi contar suas histórias vívidas pode até se contorcer. Seu corpo ficou lá por 2 dias. Ou até mesmo chorar. E eles arrancaram o bebê do seio de uma mãe morta. E então... Mas jamais se esquecerá. Nós não sabíamos contra o que estávamos lutando. A história de Uganda, como muitas nações africanas, é cheia de práticas de magia e rituais secretos. Feitiços conhecidos como Miambi estavam por todo lado. E há provas que alguns reis, inclusive nos dias de Idi Amin, ofereciam sacrifícios humanos. Os africanos são um povo de alianças. Muito do que temos é resultado de uma aliança com o diabo. Nossa história nos conta que nossos ancestrais adoravam outros deuses, que não era o Deus de Abraão. Para Uganda, a consequência dessa idolatria tem sido um longo período de medo e dor.
O que eu sabia sobre Idi Amin era que ele era uma figura dominante, que queria fazer se impor, queria que sua presença fosse sentida por todos os lugares. O jornalista Bart Kakuza cresceu na sombra do infame tirano de Uganda. Como muitos de seus conterrâneos, ele ficou otimista quando Amin foi destituído e o ex-presidente Milton Obote voltou ao poder. Eu pensei que talvez Obote seria melhor que Idi Amin, mas não foi. Havia poderes das trevas por trás daqueles governantes. Estavam estraçalhando esta nação. Naqueles dias era comum achar corpos jogados nos acostamentos. E às vezes as pessoas iam olhar os corpos apenas para ter certeza de que não eram um ente querido. E se não fosse, prosseguiam na sua viagem. E não eram apenas soldados que estavam matando. Eu nasci para morrer. Pastor Jackson Senyonga tinha apenas 3 meses de idade quando sua mãe o jogou no lixo. A irmã da minha mãe me pegou. Achando que ele iria morrer em apenas alguns dias, uma tia concordou em ficar com ele. Mas o menino viveu para uma vida cheia de dores. Meu pai foi assassinado em 79 durante o governo de Idi Amin. E no funeral foi a primeira vez que eu vi a foto do rosto da minha mãe. Eu nunca tinha conhecido minha mãe, nunca recebi uma carta, nem uma foto, e eu já era adolescente. Infelizmente, o pai de Jackson foi parte de uma epidemia nacional. Um dia se passava, 2 dias sem aquela pessoa amada voltar para casa. E aí você pensava, ela deve estar morta, sabe? Então o primeiro lugar para procurar era a Floresta Nemeri. Era a Floresta da Morte. Você sentiu o espírito da morte ali, o peso da morte. Reuniões de oração eram clandestinas. Pastores circulavam por pelo menos 10 grupos por dia, sempre correndo muito perigo e frequentemente chegando em casa nas altas horas da madrugada. Os soldados tinham poder para fazer o que quisessem. Faziam bloqueio nas estradas. Muitas vezes fui parado por um desses bloqueios. Eu nunca sabia como iria me safar. Em uma ocasião, pararam uma mãe viajando com um bebê e pediram a identidade da criança. E é claro que um bebê não tem identidade. E o bebê foi arrancado dela e jogado para cima. E o soldado erguia uma faca e o bebê caiu em cima daquela faca. E por volta de 84, começaram a matar pessoas da igreja. Começaram a matar pastores. Pastor Jotan Mutebi estava no meio de um sermão quando os soldados da Idi Amin irromperam em sua igreja com suas armas cuspindo fogo. À medida que as balas rasgavam todo o santuário, algumas mulheres de idade se levantaram e foram até o altar. E quando eu as vi, eu pensei que aquelas mulheres estavam tão desesperadas que elas precisavam de conforto. Então eu levantei meus braços e orei por elas. Mas eu fiquei sabendo depois que a razão pela qual vieram é que queriam morrer comigo, o pastor delas. Ao invés disso, o pastor Mutebi e seus párrocos foram amontoados em caminhões e levados ao temido centro Nakosera. Apenas alguns metros de onde nós estamos ficava o centro de reajuste Nakosera, onde ficavam as câmaras de tortura. O sadismo e a violência eram indescritíveis. Eles colocavam 60 pessoas numa sala de 3 metros quadrados. Eles ficavam tão apertados que uma pessoa podia morrer e continuava em pé, apoiada pelos corpos dos outros que estavam vivos. Não havia investigações, as coisas aconteciam e ficavam por isso mesmo. Parecia que o mundo inteiro tinha virado as costas para os horrores que estavam acontecendo em Uganda. Os homens haviam nos abandonado. Milhões morreram. E os corpos se amontoavam no reservatório de Owen Falls e nas margens do Lago Vitória. Precisamos nos arrepender de todos os pecados do passado. Nós definimos nosso país. Não somos melhores que Caim. Esta matança desenfreada teve um impacto sério na economia do país e na infraestrutura. As fábricas faliram. Muitos produtos se tornaram escassos e praticamente desapareceram. Você não conseguia comprar sabonete, não conseguia comprar nada. A cidade estava suja. A maioria dos prédios estavam danificados. A moral das pessoas estava tão corrompida que você não conseguia absolutamente nada sem pagar por isso. Quando parecia que as coisas não poderiam ficar pior, ficaram. Desta vez, a notícia foi entregue pela Organização Mundial de Saúde. Estava previsto que por volta de 97,
A AIDS teria se alastrado em Uganda de tal forma que 1/3 da população morreria. Dr. Patrobas Mufubenga é um médico que trabalha no Instituto Nacional de Saúde de Uganda. Durante aquele tempo, todos estavam desesperados. Todos nós estávamos perdendo entes queridos. Uganda estava clamando por Deus, assim como uma voz foi ouvida em Ramá, mulheres chorando por seus filhos. A dor, o sofrimento, o choro, o medo, ninguém conseguia consolar. Eles até criaram um ditado que dizia que o Deus de Uganda estava dormindo. No meio do culto, um senhor idoso se levantou e apontou sua bengala para o pastor e disse: "Onde está esse Deus que você tanto prega? O Deus de poder, o Deus que responde às orações? O que Uganda fez para Deus? Parece que Deus nos odeia." Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Eles começaram a orar dia e noite, dia e noite. Aconteceu através de muito choro, de muita espera. Algumas vezes tiveram que ir até o pântano e ficar na água. Eles se escondiam no meio dos juncos e passavam o dia todo ali. E à noite saíam e então se reuniam e oravam. Era oração profunda, de gemidos. Eu sou aquele homem que viu a aflição. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Nossa atitude foi de buscar a Deus, até que Ele nos atendesse. Se Ele não nos atendesse, preferíamos morrer buscando-o. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. E a presença de Deus descia à medida que as pessoas clamavam a Deus. E manifestava-se fisicamente como uma nuvem pesada de neblina, pairando sobre as pessoas. E assim que você entrava no salão, você era envolvido por aquilo, você sabia que estava entrando em algo tangível. Há 15 anos atrás, este era um dos lugares mais perigosos em toda a Uganda. Esta comunidade era conhecida como a Beirute de Kampala, porque durante o governo de Milton Obote, soldados indisciplinados usavam as casas e lojas desta área para praticar tiro ao alvo. A falta de esperança pairava sobre essa comunidade como densa nuvem. E foi para esse lugar que Deus levou um jovem evangelista de Uganda chamado Robert Kayanja. Ele estava acompanhado de 6 intercessores. Este é o nosso Muro das Lamentações, onde orávamos. Além de lidar com soldados fora da lei,